Amém, galera? Eu queria meditar um pouquinho com vocês num texto que diz muito sobre o retiro e sobre o que nós vamos fazer depois que sairmos daqui. Existe uma equipe aqui dentro que depois que sairmos daqui, ela vai cumprir o ID do Senhor na região do Rio Vermelho. E eu queria meditar um pouco numa palavra que eu creio que vai incendiar o coração de vocês. Eu peço para Deus que Ele, de alguma forma, use essa meditação para inflamar seu coração, para que você nessa noite saia daqui pegando fogo. Pegando fogo. Quantos querem pegar fogo aqui? Como é a música que a gente cantou aqui, né? Acende o fogo. Acende o fogo em meu coração. É isso que nós estamos fazendo aqui. Eu creio que essa galera vai sair daqui pegando fogo hoje. E Salvador vai ser impactado por esse povo. Lucas 19. Abre comigo Lucas 19. Vou ler do 1 até o 10. Estou sentindo que vocês estão meio calados assim hoje. É o quê? Estão sonolentos? Estão meio cansados? É o quê, Chay? Fala aí para mim. O que é que tá pegando aí? Tá guardando a voz para evangelismo. Tá certo. Eu gosto um pouquinho mais quando a galera participa e faz barulho, viu? Essa juventude aqui é barulhenta, lembram disso? Façam barulho, mas não porque eu estou mandando, mas porque existe algo que tem que sair para fora aí. Ministrem junto comigo aqui. Lucas 19. Olha só que texto interessante. Eu quero que você preste atenção, porque eu creio que vocês vão gostar dessa meditação. Ela vai ser bem objetiva, bem breve, e nós vamos sair daqui encharcados da unção de Deus. Vai abrindo aí enquanto eu vou falar uma coisa para ajudar isso aqui. Presta atenção nessa história aqui, porque eu creio que Deus tem muito para falar contigo. É sério mesmo. Eu queria que você recebesse algo do Espírito Santo nessa noite, que sua mente fosse transformada. Então olha só esse texto aqui, Lucas 19. É o único evangelho que narra essa história. Então preste atenção, porque essa história você só vai encontrar no livro de Lucas. Foi somente Lucas que relatou isso aqui. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Fala mais alto aí. Chamado Zaqueu. Pode ser mais forte. Chamado Zaqueu. Entra na minha casa. E ele era o chefe dos publicanos e era muito rico. E procurava ver quem era Jesus. Não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Quantos aqui nessa noite são de pequena estatura? E correndo adiante, observa aqui o que esse baixinho fez. Correndo adiante, subiu numa figueira brava para ver Jesus, porque havia de passar por ali em breve. Então Jesus estava andando, Zaqueu calculou e viu que Jesus ia passar por baixo daquela árvore. Ele disse: eu vou subir nessa figueira, porque daqui a pouco Jesus vai passar com a multidão. Eu vou subir num galho aqui e eu vou conseguir ver esse rabi de quem todos estão falando. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, quem olhou para cima? Zaqueu. Jesus, viu? Zaqueu estava em cima da árvore, não pode olhar para cima. Só se ele fosse olhar para o sol, ou para as estrelas, ou para a constelação de alguma onda aí. Jesus olhou para cima, viu Zaqueu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar um tempo em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com muito gosto. Então Zaqueu agora leva Jesus para sua casa. Vendo todos isto, murmuravam, dizendo que Jesus havia entrado para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, certamente no meio do jantar, disse: Jesus, eis que eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituí-lo quadruplicadamente. Disse Jesus: hoje chegou salvação na tua casa, porque também este se tornou filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar o que se havia perdido. Que palavra, hein? Que palavra que quebra paradigmas em nossa mente. Eu queria começar essa meditação meditando sobre o olhar de Jesus para Zaqueu,
porque a forma como Jesus viu esse cara foi diferente da forma como todos os outros enxergaram o baixinho. Primeiro eu queria falar um pouco para você sobre o que é um publicano. A Bíblia fala que Zaqueu era um publicano, essa era a profissão dele. E alguém pode dizer o que era um publicano? Fala alto aí. Um cobrador de impostos. Então o pessoal já disse aí que um publicano naquela época eram os cobradores de impostos. Então o pessoal que cobrava os impostos em Jerusalém e na Judéia eram conhecidos como publicanos, eram os cobradores de impostos. Seria mais ou menos como alguém que trabalha na Receita Federal hoje, que trabalha nessa parte de declaração de imposto de renda e de cobra impostos, etc., nessa parte de taxas e tributos. E naquela época o que acontecia? Roma estava exercendo autoridade sobre Jerusalém. Roma tinha conquistado a Judéia e Jerusalém. E o que é que ela fazia? Para cobrar os impostos dos pobres, da plebe, do populacho, ela designava alguns caras que eram judeus também, uns caras com um sangue muito ruim assim, que estavam dispostos a meio que trair a galera, e contratava ele como um funcionário de Roma e dizia: a partir de agora você é um cobrador de impostos. Então os cobradores de impostos eram judeus também, eram do mesmo povo dessa galera, e eles eram considerados traidores. Não só isso, mas existia um hábito por parte dos cobradores de impostos de cobrar mais do que Roma exigia. Então vamos supor que Roma tivesse designado que a família de Rômulo tinha que dar 1 denário por semana como imposto para Roma. E eu sou o cobrador de impostos, e eu chegava e ao invés de cobrar 1 denário, eu cobrava 2 denários para Rômulo, e ele me dava os 2 denários, eu ficava com 1 para mim e dava 1 para Roma. Por que eles podiam fazer isso? Ora, eles tinham fé pública, eles tinham autoridade para cobrar, eles representavam Roma, por isso eles eram odiados, não só pelo povo, mas principalmente pelos líderes religiosos. Se você falasse eu sou publicano, era mais ou menos como ser um traidor da pátria, um ladrão. É mais ou menos como se um político corrupto chegasse aqui e dissesse: e aí galera, tudo bem? Eu roubei 500 milhões aqui de merenda escolar e estou aqui do lado de vocês. Todo mundo ia olhar para esse cara e dizer: caramba, o que esse cara está fazendo aqui? Prende esse cara aí na Lava Jato, alguma coisa aí, porque é um ladrão deslavado, prende esse maluco. E era assim que os cobradores de impostos eram vistos. Eles, quando era necessário, batiam nas pessoas, torturavam, mandavam prender, e era um verdadeiro terror, tanto para o povo quanto para os religiosos da época. Então Zaqueu era essa figura, e a Bíblia chega a dizer que ele era como se fosse um líder dos publicanos, ele era chefe de uma equipe de publicanos. Então o cara era o ladrão master, assim, o gatuno mor, assim, ele era o grande ladrão, chefe, rei das galáxias, dos bazilhões de anos, era o cara que roubava geral, e ele era um cara muito queimado, né? Esse era Zaqueu, era o chefe de uma equipe de publicanos. E você imagina então como é que esse cara era visto. Para você ter uma ideia, nos julgamentos judeus que eram feitos pelos próprios sacerdotes, vamos supor Caifás, eu sou Caifás, nós estamos aqui num concílio de judeus e nós estamos aqui para julgar Sara. Existem testemunhas, mas os publicanos não podiam ser testemunhas, para você ter uma ideia, porque era uma classe queimada, e o testemunho deles não valia de nada, porque eles eram mentirosos e eram tidos como desonestos. Esse era Zaqueu, uma figura pequena, como se fosse um gangster, chefe da máfia. Ele devia usar aqueles sapatos preto e branco, terno, gravata, era uma figura meio mafiosa, e ele era queimadão na região. Você imagina esse cara subindo na árvore, e uma multidão passando, apertando Jesus, e Jesus olha para a árvore, Zaqueu tentando se esconder. Zaqueu ficou sabendo: olha, tem um tal de rabi aí que está curando todo mundo, ele anda pelas cidades, os cegos estão vendo. Jesus, na entrada da cidade, provavelmente tinha acabado de curar o cego, quem sabe, em Jericó, Bartimeu. Ele tinha acabado de curar Bartimeu. Zaqueu ficou sabendo: caramba, o cara chegou aqui na cidade. Subiu na árvore, Jesus, apertado pela multidão, olha, vê Zaqueu lá em cima. E aí Jesus diz: Zaqueu, o que é que tu está fazendo aí, homem? E aí eu fico imaginando aquela multidão olhando e dizendo: olha aí, o baixinho ladrão, a escória da sociedade, apesar de ter dinheiro, ele era
desprezado por todos. As pessoas olhavam para ele e diziam: esse cara é um ladrão, safado, ele não tem jeito, ele tem que ser morto, ele tem que ser torturado. Mas eu gosto de olhar para esse texto e imaginar a forma como Jesus olhou para esse cara. Porque eu creio que quando Jesus olhou para esse cara, ele não viu um ladrão, ele não viu um cobrador de impostos, ele não viu um cara desonesto, um Zé Ninguém, um cara que merecia ser morto, um cara que merecia ser preso. Jesus olha para Zaqueu e ele diz: eu vejo um discípulo, eu vejo um filho de Deus em potencial, eu vejo um cara que pode ser uma bomba na sociedade para anunciar o reino. Vocês conseguem perceber isso? Jesus costumava fazer isso. Se você for para outras passagens, vamos lá, a mulher samaritana era uma prostituta, tinha casado 5 vezes, tinha um bocado de homem. As pessoas olhavam para ela como uma adúltera. Jesus olha e diz: eu vou investir nessa mulher, porque ela vai ganhar a cidade inteira para o reino de Deus. O gadareno, tem um cara aí nas montanhas que vive acorrentado, anda nu, faz barulho de noite, ninguém chega perto. Jesus disse o quê? Eu vou lá, é lá que eu quero ir, porque aquele gadareno vai ser um discípulo fiel. Eu não sei se você está se identificando com o que eu estou falando, mas eu olho para isso aqui e eu vejo como Jesus olhou para mim. Porque eu era isso aqui também. Nunca roubei imposto de ninguém, mas já fiz muita besteira. Alguém já fez besteira aqui também? Talvez em algum momento da sua vida, e talvez esse momento seja hoje, pessoas olharam para você e disseram: esse aí não tem jeito. Esse aí tem tanto pecado que ele tem 3 passaportes para o inferno. Não tem salvação para ele. Tem gente que chega a falar: nem Jesus consegue, porque o cara não quer. Talvez você já tenha se sentido assim. Talvez você esteja se identificando com o que eu estou falando, porque em algum momento da sua vida, talvez a sociedade, ou os religiosos, ou a própria igreja olhou para você e disse: olha, você não faz parte desse grupo, você não se encaixa aqui. Estão lembrados da prostituta na entrada da cidade? Mestre, viemos com 100 pedras e a lei de Moisés diz para a gente apedrejar essa prostituta, essa traidora. O que é que o senhor fala? Quem tem pecado atire a primeira pedra. Mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, não sei, eles foram embora. Nem eu te condeno. Jesus tinha esse dom de olhar para um pecador, um marginal, aquele que todo mundo despreza, e escolher esse pessoal. Eu vejo Jesus no começo do ministério. Olha só isso aqui, que loucura, presta atenção. Jesus foi para o deserto, passou 40 dias jejuando e orando, tá? Ele voltou e começou a exercer seu ministério e a pregar: o reino de Deus é chegado, arrependam-se. A Bíblia fala que ele subiu novamente para o monte, passou um bom tempo orando antes de escolher quem? Os seus discípulos. Ele disse: eu vou passar mais um pouquinho de tempo no monte, os 40 dias não foram suficientes, eu vou falar um pouquinho mais com o papai, antes de escolher as pessoas certas. Aí você pensa que o Messias de Israel, o grande rei, o redentor da humanidade, vai descer e vai escolher um grande imperador, ou um grande guerreiro, ou um grande filósofo, ou um grande judeu, estudioso da lei, que sabia a Bíblia de cabo a rabo, né? Jesus deve escolher um cara muito competente, um cara que tem toda a prerrogativa de chegar nas sinagogas e legislar sobre a lei de Deus, um cara que fala bem, um cara bonito, né? Um cara que talvez que tenha muitos seguidores no Instagram, um cara que seja popular, um cara que se vista bem, com roupas da moda, né? Ele desce do monte, ele vai para o mar da Galileia, de manhã cedo, os malucos pescando lá, umas traíras, uns vermelhos, uns dourados, umas tilápia. Os caras não sabem nem ler, nem escrever, uns matutos da roça, igual essas pessoas aqui. É aquele ali, ó. O que é que Jesus vê? O que é que Jesus vê num monte de gente que não sabe ler, escrever, que não sabe falar? O Pedro todo doido, que sai cortando a orelha de um, sai falando besteira. O que é que Jesus viu em mim? O que é que Jesus viu em mim? Eu vou te falar por que dessa minha dúvida. Eu fui criado no Evangelho, gente. Eu fui criado na igreja. Tem gente aqui que não sabia o que era a Bíblia até os 15 anos, 20. Eu fui criado na igreja, filho de pastor.
E eu neguei o Senhor, eu, Rafael, neguei o Senhor depois de 10 anos, 12 anos de vida. Eu conhecia a palavra sim, eu sabia que era pecado. Eu disse: eu não quero Jesus, eu quero pecado. E vivia na igreja uma vida de cultos e de eventos. E olha que bênção, filho do pastor. Vai ver na segunda, o filho do pastor. Eu fui esse cara, conheci a palavra e negligenciei Jesus. E ele olha para mim e diz: eu vou usar esse aí. É esse que eu quero, Rafael. Senhor, é você que Ele quer. Você é o Zaqueu de hoje. Às vezes você olha para os seus pecados e diz: quem sou eu? Eu não sei isso, não sei aquilo. Mas Jesus diz nessa noite: é você que eu quero usar. Eu não abro mão de você. É você quem vai impactar a sua família, a sua casa, os seus amigos. É você quem vai impactar a sua faculdade, o seu ambiente de trabalho. É você quem eu plantei no meio dessa cidade para ser um grande avivalista, um grande profeta, um grande guerreiro, um cara que vai sair por aí e expressar a imagem de Cristo. É você. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado: é você. Você não tem noção do que você está falando para esse cara. Porque quando você descobre quem você é em Deus, a sua vida muda. Porque quando Deus olha para você, Ele não vê um pecador distante da palavra, um cara que tem feito muita besteira. Ele olha e vê o potencial de um cara que vai ser um apoio para o estabelecimento do reino dele nessa geração. Amém? Quantos podem aplaudir a Jesus por isso? É sério, gente. Isso é demais para mim. Isso é demais para mim, porque muitas vezes a gente coloca conceitos ou estereótipos de pessoas que têm potencial. Eu sei o que é isso, porque eu trabalho com ministérios há muito tempo. Chega uma pessoa nova e diz: pô, esse cara tem muito potencial. Geralmente é de onde não sai nada. Aí daquele ali que ninguém botava fé, que todo mundo desprezava, Deus levanta para confundir o entendimento dos sábios. Nós, como corpo de Cristo, temos que aprender a olhar as pessoas com os olhos de Deus. Quando nós saímos das ruas hoje, vocês talvez vejam pessoas que estão acorrentadas em algum tipo de prisão espiritual. Elas estão tentando achar a verdade. Talvez você olhe para esse cara ou para essa menina e você diga: eu não vejo nada aí. Mas Deus vê. Dentro desse vaso de barro, Deus vê um tesouro. Dentro desse vaso de barro, desse corpo corrompido, Deus vê algo de muito valor. Se não fosse valoroso para Ele, Ele não tinha mandado o seu próprio filho para morrer na cruz por você. E é isso que eu quero fazer nessa noite: achar esses tesouros preciosos, achar essas pérolas de grande valor que Jesus ama tanto ao ponto de ter morrido por eles na cruz. A gente tem que parar de gravatice dentro da igreja. É por isso que as pessoas às vezes não se sentem confortáveis aqui e acabam saindo. Porque existe preconceito sim, existem estereótipos, existem barreiras que nós temos que quebrar como juventude. Nós temos que estar preparados para receber todo tipo de pessoas, porque Deus ama todos e nós não temos o direito de não amar. Vou te contar uma história. Certa vez um cara estava no deserto, estava muito calor, o cara não estava conseguindo atravessar o deserto como é o nome daquele deserto famoso? Do Saara. Ele estava no meio do deserto do Saara. Ele disse: rapaz, olha, eu estou perdido aqui, areia para um lado, areia para o outro. Eu vou caminhar em uma mesma direção, porque talvez ou eu morro de sede, de desidratado, ou então eu vou conseguir chegar em algum lugar. Ele começou a andar pelo deserto, morrendo de sede, morrendo de fome, já estava vendo miragem, já estava doidão. E no meio do deserto ele encontrou uma casa. E ele, desesperado, ele disse: rapaz, o que é aquilo ali? Talvez tenha água nessa casa, porque se alguém mora aqui, certamente tem água aqui. Ele foi lá, com toda a força que ele tinha, o que sobrava, quase morrendo, desidratado. Ele bateu na porta e disse: me ajude, me ajude. O cara abriu a porta e disse: pois não, o que é que o senhor quer aqui? Ele disse: eu quero água, eu preciso de água, minha garganta está seca, meus órgãos já estão desidratados, as minhas células precisam de água, me dê água para beber, um copo de água. Ele disse: olha, água eu não tenho não, mas eu tenho bastante gravata aqui. E aí ele abriu um armário, tinha gravatas vermelhas, gravatas de linho, gravatas de seda. Ele disse: olha, aqui no meio do deserto aqui você pode ficar à vontade, qualquer gravata que você escolher é sua, você pode ficar para você. É um presentão que eu estou te dando aqui, porque cada uma dessas gravatas é muito cara. Ele disse: cara, você não está entendendo, eu não preciso de gravata, eu preciso de água.
Ele disse: ó, velho, esse aqui não é o seu lugar. Esse lugar aqui é só para gente que gosta de gravata. Mas tem uma casa daqui a pouco, daqui a uns 3 quilômetros, que eu acho que o pessoal tem água lá. Então você anda mais ou menos nessa direção. Foi lá na porta, mostrou para o cara: vai nessa direção que você vai encontrar uma casa que provavelmente tem água lá. O cara não tinha escolha, estava quase morrendo. Disse: eu vou arriscar, pode ser que eu não chegue, mas se eu chegar, provavelmente eu vou sobreviver, né? E ele começou a andar no deserto, já estava rastejando na areia, um calor absurdo, sol incrivelmente quente, uma temperatura absurda, ele já queimado pelo sol, morrendo, né? As intempéries da natureza, os animais já estavam se aproximando dele, os abutres, né? Não sei nem se no deserto tem abutre, mas leve em consideração aí a minha ignorância por não ter assistido muito National Geographic. Mas ele chegou perto da segunda casa, ele disse: eu estou quase lá. E ele viu uma porta de vidro parecida com essa aqui desse auditório. E ele disse: cara, lá nesse lugar deve ter muita água. E ele foi andando com as suas últimas forças, um calor absurdo. Chegou na porta, começou a bater. Ele disse: me ajudem, por favor, eu já estou morrendo. Me dê um pouco de água. Ele abriu a porta, conseguiu ver um oásis no deserto. Água Indaiá, água de Asdávila, água da Nestlé. Até Nestlé tem água agora. Água do não sei o que lá. O cara diz: uma geladeira, água fria, água quente, água com gás. Aquela Schweppes Citrus, todo tipo de água, não água, de líquido, de coisa molhada, tudo que era molhado no mundo tinha lá. Ele disse: o cara caiu no chão, desmaiou, ele ficou quase inconsciente. Ele disse: por favor, um gole de água. O cara disse: ó, infelizmente aqui o senhor não pode entrar, porque aqui, o cara bem vestido, ele disse: aqui nós só aceitamos pessoas que usam gravatas. E aí o cara morreu ali no meio do deserto, bem perto da água, mas morreu. Onde é que eu quero chegar? Nós, como corpo de Cristo, muitas vezes estamos muito preocupados e focados em gravatice. E queremos que cheguem mais e mais pessoas que gostam de gravatas, né? Poxa, aquele cara novo é legal, aquele cara chegou na igreja, você viu, pô, igual a mim, gosta de música de tal pessoa, se veste bem, um cara bonito, um cara apresentável. Se tiver a gravatice que nós estamos acostumados e gostar do foco que nós gostamos, nós recebemos muito bem. E muitas vezes temos nos esquecido que nós somos um oásis no deserto, que temos que salvar vidas, e o nosso foco é salvar aqueles que estão sedentos, que estão com sede. Não sei o que você achou dessa história maluca, mas se você puder, dá um aplauso ao Senhor Jesus, se ficou claro o que eu quero falar. O corpo de Cristo é o único lugar onde existe a água, e aquele que bebe dessa água nunca mais terá sede. Nós temos que parar de exigir que os outros botem as gravatas, para que aí sim nós matemos a sede deles. Qualquer pessoa que entrou aqui nessa noite, nesse auditório, é bem-vinda. Você é bem-vindo aqui, essa é a sua família. Essa é a sua família, fique à vontade aqui. Aqui é lugar de cura, aqui é lugar de restauração. Deus vai falar com você nessa noite, seja bem-vindo. Você já é parte dessa família, amém, galera? Amém. E eu queria meditar sobre uma segunda coisa nesse texto sobre Zaqueu, porque Jesus depois fez algo interessante. Ele disse: Zaqueu, desce da árvore. E Jesus falou algo que é a cara de Jesus. Ele disse: Zaqueu, desce da árvore, porque eu quero passar um tempo em sua em sua casa. E sabe o que eu vejo aqui? Talvez vocês achem que eu estou puxando a sardinha para o meu lado da panela, mas eu vejo que Jesus chamou ele para uma célula. Jesus chama o cara para o ambiente residencial dele. E aí eu vejo a importância que Jesus dava para os grupos caseiros, para os pequenos ambientes, na intimidade residencial, na intimidade familiar. E você talvez esteja achando que eu estou falando algum tipo de heresia, mas eu vou te lembrar algumas coisas para provar que Jesus gostava disso. Jesus, ele tinha um modo de agir, que ele tinha um relacionamento grande no seu ministério com as multidões. Então nós vemos uma parte do ministério de Jesus em que ele caminha pelas ruas, amém? Quem está comigo? Jesus caminha pelas ruas e ele faz um trabalho de multidões. Vinde a mim os aflitos, os cansados, os sobrecarregados, os oprimidos, eu vos aliviarei. E a Bíblia chega a falar que ele passava horas a fio, tardes, curando pessoas, libertando cativos, ajudando. A Bíblia não fala que ele diz: olha, eu vou te curar, mas antes me aceite como Senhor e Salvador, senão não tem trato feito certo.
Não, ele curava indeterminadamente, ele abençoava as criancinhas, ele fazia um trabalho no seu ministério que era um trabalho de multidão. Mas nós vemos um outro trabalho do ministério de Jesus, que era um trabalho a portas fechadas ou a um grupo determinado, específico de pessoas, que era o trabalho que ele tinha com os discípulos. Certa vez os discípulos perguntavam: Jesus, por que o Senhor fala tanto em parábolas? Jesus chegou a falar para eles: olha, eu falo em parábolas porque eles não podem entender, mas a vocês é dado entender os mistérios do reino de Deus. Então Jesus tinha coisas que eles falavam que era voltada para o ciclo, para o núcleo dos discípulos dele, né? Você não vê Jesus falando determinadas coisas para a multidão, mas existiam coisas que ele tratava com os discípulos, né? Ele jogava duro com Pedrão, ele exortava os discípulos, ele ensinava coisas específicas para o núcleo dos discípulos. E tinha um aspecto do ministério de Jesus, porque Jesus andava bastante pelas ruas, e ele fazia evangelismo de rua, amém, galera? Amém. Quem crê que Jesus fazia evangelismo de rua aqui? Amém. Ele fazia um trabalho nas sinagogas também, nos templos, nos auditórios, e eram as grandes reuniões. Mas ele também gostava muito das casas, e Jesus era apaixonado por células. Vou te mostrar algumas coisas que eu fui lembrando e botei aqui. Por exemplo, no começo do ministério, quem lembra que Jesus foi para a casa da sogra de Pedro? Jesus foi para a casa de Pedro e ele curou a sogra de Pedro lá naquela célula ali, naquela casa, de uma dor maluca lá que a sogra de Pedro estava sentindo. Ele curou aquela mulher. Jesus foi para a casa de Jairo. Jesus disse: olha, eu vou deixar aqui um pouquinho a multidão e vou fazer uma célula na casa desse cara, porque a filha dele está morta, mas ela vai ser ressuscitada pelo poder de Deus nessa noite. Não sei nem se era noite, mas eu falei. Alguma outra oportunidade? Sim, o coxo em Cafarnaum. Quem lembra que Jesus estava na casa do camarada, a casa estava muito cheia, e aqueles 4 amigos chegaram naquela casa e disse: pô, essa célula está pegando fogo, essa célula está cheia, hein? O pessoal está multiplicando bem aí. Tava o pessoal da rede inteira, o supervisor, as 5 células da rede, devia ser a célula de Letícia, ou então de Judas, alguma coisa assim. Tinha uma célula, uma rede que estava acontecendo em encontrão lá, e os caras disseram: pô, está muito cheia, vamos pelo telhado. Arrancaram o telhado do cara, botaram o enfermo. Jesus gostava de casas. Jesus era apaixonado pelo ambiente familiar, pelo ambiente residencial. Deixa eu ver o que mais. Casa de Simão. Ele foi almoçar na casa do rico Simão, em que no meio do jantar entrou aquela prostituta que derramou o vaso de alabastro aos pés do Senhor e ungiu ele e enxugou com seus cabelos. Ele estava na casa de um homem também de posses, um cara poderoso. Deixa eu ver outra. Casa de Marta e Maria, né? Senhor, manda essa mulher me ajudar aí, que eu estou cozinhando aqui feito uma doida, ela só fica aí querendo bater papo com o Senhor. Marta, deixa a Maria aqui porque ela escolheu a parte certa, né? Se você quiser, fica aí esquentando seu miojo aí, mas ela escolheu a melhor parte. O que mais? Uma coisa interessante que eu botei aqui: os discípulos em Emaús. Olha só que interessante essa revelação. Jesus ressuscitou, e a galera tinha ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado. E aqueles discípulos estavam saindo de Jerusalém e eles estavam caminhando em direção a um povoado que ficava perto de Jerusalém. Jesus aparece ressuscitado para eles. Presta atenção nisso aqui. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam nas ruas, eles não conseguiram reconhecer que era Jesus falando com eles. A Bíblia chega a dizer que Jesus fala da palavra inteira, começando em Abraão, para provar que o Filho do Homem tinha que morrer na cruz, que ele tinha que ressuscitar. E os caras não conseguiram enxergar que era Jesus. Que loucura isso! E a Bíblia fala que quando eles chegaram em casa, Jesus fez que ir embora. Eles disseram: mestre, está ficando tarde, por que o senhor não entra aqui na casa, né? E de repente faz um jantarzinho com a gente aí, come uma boquinha. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou na casa daqueles caras, que sentou na mesa e partiu o pão para dividir com eles, nesse momento eles reconheceram que era o Senhor. Para você ver como Jesus era reconhecido pela forma como ele gostava do partir do pão, do ambiente residencial, do ambiente familiar, do ambiente que era além dos auditórios, dos templos, das ruas também, o ambiente da intimidade do lar. E ele chama Zaqueu e ele faz uma célula na casa de Zaqueu. Vamos trazer essa história para os dias de hoje. Era mais ou menos como se fosse assim: imagine que Jesus está indo conosco para um evangelismo no Rio Vermelho hoje à noite, tá? Vamos trazer a história de Zaqueu para os dias de hoje. E eu preciso que você preste atenção, não fica com sono não. Quem está com sono aqui? Tem alguém com sono? Não? Fica comigo. Jesus vai com a gente para o evangelismo hoje
no Rio Vermelho. E a gente está ali no Nadinha, a gente passa pelas quadras, ali onde o pessoal joga os negócios para Iemanjá, casa dos pescadores ali, a igreja católica. Quando chega ali mais ou menos no mercado do peixe, a gente olha para cima e tá, ou sei lá, um cara que está muito queimado aí, tipo um Eduardo Cunha, em cima do poste, olhando para ver Jesus, quando Jesus passava. Era mais ou menos a situação que aconteceu ali. A galera olha para cima e vê o cara tá delação premiada, JBS, os irmãos Batista, o cara queimadão lá em cima do poste esperando para ver Jesus. Era mais ou menos Zaqueu, o cara queimado na cidade inteira, em cima do poste para ver Jesus. Aí Jesus diz: olha, vou parar aqui o evangelismo e eu vou para a casa desse cara, porque enquanto vocês acham que ele é um perdido, eu vejo ele como um tesouro, como um filho amado de Deus. E hoje vai chegar salvação na casa desse cara. E é tão bonito você ver Jesus entrando na intimidade do lado daquele cara, e você vê que isso traz conversão, não só para ele, mas certamente para aqueles que conviviam com Zaqueu. Por que eu estou falando isso? Eu queria aproveitar esse parêntese para dizer: não falte sua célula. Essa semana não falte sua célula. Zaqueu, quantos Zaqueus nós temos aqui? Nenhum, graças a Deus. Sinal de que não estão roubando muito aí. Não falta sua célula essa semana, porque isso é de Deus. Quando nós saímos desse ambiente aqui, nos reunimos nas nossas casas, nas nossas famílias, num ambiente com menos gente, com mais intimidade, com um pouco mais de privacidade ali, Deus opera coisas grandes aqui. É sério, fala a verdade, quem tem sido abençoado nos grupos aqui? Fala a verdade aí, pode ser sincero, quem tem sido muito abençoado? Eu creio que é lugar de comunhão. Eu creio que é lugar onde nós, de certa forma, somos igreja em um nível que nós não conseguimos ser na congregação. Nós podemos compartilhar coisas com mais facilidade, trocar ideias, tirar dúvidas, orar por situações específicas uns dos outros. Em suma, quero resumir esse ponto dizendo: vai para a célula essa semana, senão você... alguma coisa aí. Terceiro ponto da ministração, e eu quero terminar com ele, observando com você que Zaqueu realmente se converteu. E a Bíblia deixa isso claro, porque o homem, quando se converte, existe algo que ele sempre vai apresentar, que são frutos. Frutos, diga comigo, frutos. Se você é convertido, se você é cristão, você necessariamente tem que estar dando fruto. Os discípulos de Jesus dão fruto na sua vida, e esse fruto é visível, é notório. E olha só o que aconteceu: Jesus chega na casa daquele cara, Jesus prega o evangelho para ele, e Zaqueu se levanta na mesa e fala: Jesus, o Senhor veio aqui na minha casa, pregou o evangelho, e eu vou dar fruto agora. O que é que eu vou fazer? Eu estou arrependido, eu vou mostrar isso a partir da minha vida. Se eu roubei alguém, eu vou restituir esse cara que eu roubei 4 vezes mais. E eu vou pegar metade do meu patrimônio, não devia ser pouco, e eu vou dar aos pobres, aos necessitados. Eu queria terminar falando o seguinte, gente. Hoje no Brasil, nós somos 83% do país de cristãos. Nós somos mais de 160 milhões de cristãos no Brasil. Segundo o IBGE, mais de 80% da sociedade brasileira abriu a sua boca para dizer: eu me considero um cristão, seguidor e adepto do cristianismo. E aí eu te pergunto, num país em que nós temos 160 milhões de ditos cristãos, por que nós somos ainda a capital da corrupção? Por que nós somos ainda a capital da prostituição, do carnaval, da violência, da roubalheira, da ineficácia política e governamental? Por que num país onde 160 ditos cristãos estão vivos, nós somos a nação que está conhecida mundialmente pelas falcatruas, pela corrupção, pelo roubo dos seus políticos, dos seus governantes? Eu vou te dizer a resposta. Isso se deve ao fato de que a grande maioria desses ditos cristãos não são cristãos de verdade, porque os cristãos de verdade dão fruto. Eles se arrependeram, eles nasceram de novo. Os cristãos de verdade que estão nessa nação estão manifestando Cristo com as suas vidas, com as suas atitudes, com o seu estilo de vida. Esse é você.
Eu quero que aconteça na sua vida exatamente o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu se levantou e ele mostrou com a sua vida que o Espírito Santo tenha feito algo ali. O que é que você tem feito? Onde é que o Espírito Santo tem encontrado liberdade na sua vida para mostrar a glória de Cristo no lugar onde você vive, você trabalha? Eu creio que chegou o tempo de cristãos se levantarem de verdade nessa nação. Cristãos que podem olhar para o céu e dizer: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, a minha vontade não importa mais. Eu passei do meu reino para o reino de Deus. Não sou mais eu quem mando. Você sabia que se você perguntar para mais da metade desses políticos ladrões aí, eles vão dizer que são cristãos? É sério. Não, eu sou cristão. Sei lá, católico, evangélico, sei lá o que ele vai dizer. Mas o bicho vai dizer que é cristão. Ele deve servir algum outro Cristo, porque o meu Cristo não é. Porque quem conhece o meu Jesus, muda de vida. Quero convidar o pessoal do louvor para me ajudar aqui. Nós vamos encerrar essa meditação. Mas eu queria encerrar isso aqui dizendo: nessa noite nós vamos sair dessas portas. E o que é que nós queremos? Qual é o nosso objetivo aqui? Será que pessoas vão ser impactadas de verdade? Eu quero incentivar você, porque nós estamos indo para caçar tesouros. Não olhe pessoas com os olhos humanos, olhe pessoas com os olhos de Deus. Fica de pé, por favor. Queria chamar o Coronel Patão aqui para me ajudar. Pode vir para a igreja de boné, mano? Pode? Pode, rapaz. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Deixa eu orar por você. Eu queria fazer o seguinte. Eu queria chamar aqui na frente o pessoal que vai participar do evangelismo hoje à noite. Por favor, venham aqui para frente. Nós vamos orar juntos aqui. Eu queria que vocês aí atrás me ajudassem a orar por essa galera, porque eu creio que Deus vai fazer algo nessa noite. Mas eu queria chamar também aqui na frente que você viesse aqui para orar conosco. Qualquer pessoa que ouviu essa palavra e colocou no coração o desejo de fazer diferença na sociedade. Assim como o Zaqueu foi transformado e os frutos vieram e as pessoas foram impactadas. Se você está cansado de viver uma vida que não impacta a sociedade ao seu redor, e você está aqui nessa noite e você diz: eu quero ir lá na frente, porque eu creio que algo de Deus vai gerar na minha vida frutos que vão impactar as pessoas ao meu redor. Se o pessoal puder chegar um pouco mais para frente, só para gerar espaço aqui atrás. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui para frente para orar conosco, fica à vontade. Eu queria orar com vocês nessa noite. Eu queria orar com o pessoal que está lá atrás também, porque eu creio que essa palavra é para todos, amém? E eu queria orar da seguinte forma: Senhor, faz de nós Bíblias abertas para quem quiser ler. Será que você tem esse clamor na sua vida nessa noite assim: Senhor, eu quero que a minha vida, sem eu falar nada, assim como Zaqueu, as atitudes que eu tomo, as ações que eu faço, o meu estilo de vida, seja uma Bíblia aberta para quem quiser ler. Quem quer isso aí atrás? Quem quer isso aqui na frente? Quem quer ser uma Bíblia aberta para o mundo ler? Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai fazer isso conosco. Se você puder, aí atrás, estenda suas mãos para orar por essa galera, porque eu creio que Deus vai usar a vida deles nessa noite. Senhor, nós estamos aqui com esse pessoal porque nós cremos que o Senhor está nos enviando para fazer algo diferente nessa noite. Nós não sabemos o que o Senhor vai fazer, mas nós cremos que a Tua vontade será feita em nosso meio. Nós nos levantamos nessa geração, nessa cidade, para dizer: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Nós estamos indo levar a verdade, nós estamos indo levar o amor. Nós não estamos indo para nos fazer melhores ou piores do que ninguém. Nós estamos indo para testemunhar Jesus Cristo
Cristo mudou o nosso viver e nós não podemos ficar calados por isso. Senhor, eu oro para que o Senhor faça diferença nessa cidade. Nós não podemos fazer muita coisa, mas se o Senhor usar as nossas vidas, essa cidade será transformada. Por isso eu oro por essas pessoas, eu oro por esses jovens, para que a unção de Deus os envie, a unção de Deus coloque as palavras certas. Senhor, que não seja algo humano, que não seja teologia mental, mas que seja transformação de poder e de vida, que seja realidade, que seja sobrenatural. Eu oro por essa juventude, Senhor, pelos que estão aqui na frente, pelos que estão lá atrás. Senhor, levanta cristãos ativados no teu poder, não cristãos que estão numa posição de espectadores nessa geração, mas cristãos que se levantam para dizer: eu vou expressar o caráter de Cristo com a minha vida, eu vou expressar Jesus com as minhas decisões, seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no meu quarto sozinho ou na faculdade, no meu trabalho ou com minha família. Jesus será engrandecido no meu corpo, na minha mente, na minha voz. Envia-nos, Senhor. Eu oro especificamente pelo pessoal do evangelismo, para que eles sintam de forma notória o amor de Deus fluindo da vida deles. Mais do que poder, eu peço mais do que poder, eu peço amor fluindo em cada palavra, em cada toque, em cada música, em cada apresentação, em cada estratégia. Senhor, eu oro para que o Rio Vermelho seja cheio da glória de Deus nessa noite, e toda e qualquer outra consagração, ou poder ou força, se dobre diante do conhecimento de Cristo Jesus. Nós declaramos que essa cidade pertence a Jesus. Nós estamos indo levar a solução para os problemas do Brasil. A solução para os problemas da nossa nação não está em carros, ou em cavalos, ou em governantes, ou em estratégias políticas. A solução para o país está em Cristo, e é isso que nós estamos indo anunciar nessa noite. Assim oramos e consagramos a vida de cada um desses irmãos nessa noite, em nome de Jesus.